Olá, eu sou o professor Orlando Nunes e essa é a aula de Desenvolvimento e Política Urbana. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o que é uma política urbana, no sentido de revisão, para a gente compreender o que de fato é a preocupação no âmbito do planejamento urbano, o que é o desenvolvimento e, por fim, um caso de desenvolvimento que nos ajuda a compreender o que é essa noção e esse conceito de desenvolvimento. Vamos começar com essa breve revisão de o que é uma política urbana efetivamente ou o que a política urbana se preocupa na atualidade. Para isso, a gente precisa compreender os problemas urbanos. A questão urbana, ela se dá muito e historicamente consolidada a partir da identificação e problematização de problemas urbanos e possíveis soluções. O mais importante na identificação dessas soluções ou respostas a esses problemas urbanos é compreender e formular esses problemas. O planejamento urbano tem esse viés, tentar identificar problemas para que os vários campos, não só o do próprio planejamento urbano, mas o do urbanismo, o próprio da arquitetura, da paisagem, da economia, da geografia e tantos outros campos, consigam identificar soluções possíveis a eles. Então, para nós, nos interessa muito mais os problemas e a identificação e como nós vamos identificar esses problemas do que as soluções propriamente. O Bergkuhn, por exemplo, fala que descobrir os problemas realmente exige tanta criatividade como descobrir as soluções. Há diversas maneiras de enxergar um problema e conseguir identificá-lo corretamente, muitas vezes, é o primeiro passo para chegarmos a uma solução criativa. Daí a nossa profissão de planejador urbano ou qualquer outra ciência que se identifica com o planejamento urbano coloca a identificação dos problemas como o ponto inicial do processo e muitas vezes o ponto mais importante de todo o processo. Um plano, por exemplo, se dá em grande parte na identificação dos problemas urbanos. E da onde começam os nossos problemas urbanos? É difícil a gente conseguir apontar e falar, os problemas urbanos começam aqui e são esses, mesmo porque cada cidade tem o seu. Mas aqui em planejamento urbano nos interessa compreender essa questão mais geral dos problemas urbanos, identificando eles como conceitos chaves que podem ou não ser aplicados a depender da questão que a gente está tratando em uma cidade específica. Nessa questão geral do que são os problemas urbanos, alguns diziam, por exemplo, que inicia-se os problemas urbanos a partir do processo de urbanização. Urbanização não é qualquer processo. Urbanização é o processo de crescimento da população, mas o adensar de características urbanas em determinado trecho do território. Esse crescimento da população pode ser em dois tipos, como de êxodo ou crescimento demográfico efetivamente. Crescimento vegetativo. O que são esses acréscimos de população e o que é essa variação? Veja, historicamente no Brasil, em especial no início do século passado, nós tivemos uma grande migração campo-cidade. Isso é o que a gente chama de êxodo, ou seja, a população, que era majoritariamente rural, passa, a partir dos anos 60 em especial, e nos anos 70 isso já estava consolidado, ser majoritariamente uma população urbana. Quando a gente leva a maior parte da população do campo para a cidade, a população, no seu sentido reprodutivo, passa também a crescer mais nas cidades do que no campo. Afinal, existe mais população se reproduzindo na cidade. Isso faz com que as cidades se enchem ainda mais. Isso é uma face do processo de urbanização, o seu crescimento. Mas não é só isso. Urbanização também é o crescimento desses qualificadores urbanos, ou seja, o arruamento, água, esgoto, energia, tudo isso que é próprio da questão urbana e necessário para que o modo de vida urbano aconteça. A junção desses dois processos é encarado muitas vezes por muitos autores como o processo de urbanização. A urbanização geralmente está associado à produção de cidades, ao crescimento dessas cidades. Cidade, aqui na nossa disciplina, vai ser definido no sentido do IBGE. Por que vai ser definido no sentido do IBGE? Porque há várias formas de definição do que é cidade.
Poderia dizer que há, inclusive, bibliotecas inteiras para conseguir definir o que é uma cidade, dadas suas características tão múltiplas. Então a gente precisa aqui balizar um conceito para que a gente consiga avançar na própria disciplina. Cidade aqui é entendido, então, como qualquer núcleo urbanizado que possua sede administrativa situada no perímetro urbano. Pode ser classificada, então, como uma cidade. É assim que o IBGE utiliza para fazer o censo, por exemplo. Por isso que é conveniente para a gente utilizar o conceito do IBGE, porque a partir daí a gente pode usar os dados do IBGE como parâmetro de análise para a gente comparar cidades, que é algo que nós vamos fazer mais à frente. O que é, então, esse núcleo urbanizado? Núcleo urbanizado é onde tem a aglomeração de pessoas, ou seja, o crescimento aconteceu em determinado ponto e se aglomerou. E também que possua esses qualificativos urbanos delimitado por uma lei de perímetro urbano. Isso dentro de municípios. Então, muitas vezes, por ter uma sede administrativa, faz com que o município inteiro seja considerado como uma cidade. Eu acabei de dizer que o Brasil tinha uma economia de base agrária e, portanto, boa parte da população estava situada no campo. Até o século XIX, início do século XIX, o que nós tínhamos era a predominância de vilas, que não pode ser consideradas com um alto estágio de urbanização. E não foi suficiente para caracterizar efetivamente o país como um país urbano. Mas algumas mudanças foram surgindo, em especial a partir de Vargas, em 1970. Isso porque houve uma alteração substantiva e qualitativa do processo econômico brasileiro. A economia agrária já não estava dando a resposta necessária para o crescimento econômico do país e, portanto, houve uma substituição de um processo, uma economia agrária por uma economia de caráter mais urbana, em grande parte vinculada a um processo de industrialização. O resultado disso no Brasil e no mundo, porque também foi um processo concomitante com o restante do mundo, é essa imagem que vocês veem, um mundo grande parte urbanizado, em especial nos países nórdicos, Estados Unidos, Europa, os países asiáticos, dado o seu volume de população, a aglomeração lá é facilitada por um volume muito grande de uma população. E no caso do Brasil, na faixa sul, é um dos países mais urbanizados. Veja que a quantidade de pontinhos que aparecem nesse mapa, que representam a intensidade de luz emitidas pelas cidades, é muito intensa, principalmente na região sudeste do país. Bom, voltamos então aos problemas urbanos, porque esse processo de urbanização em países precários, países subdesenvolvidos como o nosso, estão correlacionados em grande parte com esses problemas urbanos. O que é esse problema urbano no caso brasileiro? Bom, a gente sabe que surge do aumento populacional, mas só o aumento populacional não seria suficiente. Afinal, isso também aconteceu em outros países e não por isso houve mais problemas urbanos do que acontece no país hoje. Em grande parte, esse aumento da população se tornou um problema em uma defasagem de serviços e infraestruturas de grande parte pública, que garantiria, então, que essa população tivesse qualidade de vida urbana, efetivamente. Então, a gente já consegue clarear um pouco o que é esse problema urbano. O problema urbano não é simplesmente a aglomeração de pessoas. O problema urbano é essa aglomeração de pessoas ausentes de um qualificador da sua vida, que permite que ela efetivamente exerça seus direitos, que efetivamente permita a reprodução de sua vida. Então, a gente ainda tem, por causa disso, um crescimento desigual que talvez seja o que mais marca o processo de urbanização brasileiro. O que isso significa? Nós temos aqui no Brasil um adensar dessa população que alguns deles recebem essa infraestrutura, esse serviço, ou seja, a atenção do Estado, e em outros casos não há efetivamente essa atenção do Estado, criando, por exemplo, as favelas, que é tão conhecida de nós, mas também assentamentos informais de todas as ordens, por grilagem, por exemplo, ou até mesmo assentamentos campesinos, que também são bastante precários.
Essa desigualdade é muito uma marca do processo de urbanização brasileiro e talvez seja um dos principais problemas urbanos identificados em grande parte das cidades brasileiras. Então, se você for apostar para identificar e coletar dados para identificar um problema urbano, tente buscar se há algum processo de segregação socioespacial, porque é bem possível que você encontre isso em alguns dos municípios. Em muitos dos municípios, talvez alguns não, porque alguns também têm alguma igualdade. Então nós temos uma desigualdade, uma segregação de todas as ordens. Segregação social, com faixas de rendas muito baixas, enquanto outras são muito altas. O índice de Gini, no caso brasileiro, é altíssimo, o que representaria uma disparidade de desigualdade de renda no país. Uma segregação espacial, os pobres moram nos morros ou então em áreas de extrema sensibilidade ambiental, onde não há efetivamente uma qualidade do ambiente que permita essa qualificação da vida. E a segregação ambiental, que muitos têm qualidade de um ambiente, então áreas que são menos poluídas, áreas que têm oferta de água e esgoto, enquanto outras têm absolutamente nada, ou quando têm, são precárias e deficientes. O que talvez leva a gente a acreditar, aqui a gente está debatendo no âmbito do Distrito Federal, muitas vezes a gente fala, ok, essa segregação é realmente uma separação, algo que está muito distante um do outro, não é? E às vezes não é. Na realidade brasileira, aliás, às vezes nós temos isso em um contato muito profundo. E a segregação socioespacial aqui no país se torna muito evidente no caminhar e no dia a dia. Essa imagem, como muito já foi divulgado em São Paulo, mostrando um condomínio de luxo do lado de uma favela, é uma realidade que se reproduz não só nesse território, mas em grande parte do território brasileiro. Bom, então o que são efetivamente esses problemas urbanos? Problemas urbanos são a preocupação dos estudiosos para então produzir e problematizar, daí vem a palavra problematizar, identificar problemas, de temas e políticas para um enfrentamento desses pontos que eu resumi agora há pouco e que se tornaram críticos no processo econômico, social, cultural brasileiro. Então hoje nós temos diversos problemas, muitos deles, a maioria deles, derivado desse processo de segregação sociocultural, socioterritorial, socioeconômico e todos os sócios que a gente pode identificar, que foi num processo histórico efetivamente de consolidação. Não foi algo que surgiu recentemente, nos últimos 20 ou 10 anos. É algo que está aqui conosco desde o processo de urbanização e do início do processo de urbanização com Vargas em 1970. Então, atualmente, nós temos problemas de ordens sociais e ambientais que se tornam bastante evidentes, muito claros, para todos que caminham ou que estudam o Brasil como cidade, como contexto urbano. Como, por exemplo, o subemprego, mais a submoradia, que muitas vezes são uma consequente da outra. A violência urbana, que é uma marca do processo de vivência no contexto urbano brasileiro, o lixo, a qualidade baixa do saneamento e tantos outros problemas que a gente pode identificar. A gente também tem que identificar o que não é um problema urbano. Não estou dizendo que não é um problema. Muitas vezes são problemas efetivamente. Às vezes os problemas que a gente nem merece tanta atenção porque são derivados de outros problemas. Mas o que nos interessa aqui, propriamente na disciplina de planejamento urbano, são quais os problemas de caráter urbano, onde o planejamento urbano pode efetivamente contribuir para a sua solução ou dar uma resposta de mitigação. Não é um problema urbano aquilo que não tem condições de mudar a territorialidade da cidade. Embora muitas vezes um impacte o outro. Então, por exemplo, se a gente identifica que naquela escola a qualidade do ensino é precário, isso é um problema de educação, não um problema um problema urbano, efetivamente. Não é um problema urbano porque há a escola. Já foi identificado e pontuado uma escola ali. Pode ser um problema urbano se talvez aquela escola esteja superdimensionada, nem haveria necessidade de sua existência. Mas havendo a necessidade de sua existência, havendo a escola ali, o problema urbano não existe. Isso não quer dizer, como eu disse, que não exista tantos outros problemas que possam acontecer nas nossas cidades, né? Bom,
E quando a gente identifica o problema urbano, o que a gente pode fazer? Um problema, ao ser identificado por uma peça de planejamento, muitas vezes na mesma peça de planejamento, apresenta-se também uma resposta. E essa resposta se dá por meio de um planejamento territorial, que no caso mais recente, embora já tenha sido anunciado lá desde 1930 com o Agache, mais recentemente se consolidou de forma bastante intensa com o Estatuto da Cidade, que vai ser um motivo de muita investigação nossa nessa disciplina. Se consolidou esse planejamento territorial como o plano diretor. O plano diretor é o produto, fruto de uma ação. Essa ação é o planejamento territorial. O plano diretor vai ser motivo da nossa próxima aula, inclusive, então não vou me aprofundar aqui. O plano diretor é a principal peça de planejamento. Ele é o responsável por ordenar o nosso planejamento. Todos os demais planejamentos se reportam a esse plano diretor na escala territorial, porque nós temos outros tipos de planejamento. Nós temos planejamento de educação, que tenta responder os problemas de educação. Planejamento de saúde, responder os problemas de saúde. No nosso caso, os problemas urbanos são respondidos pelo planejamento territorial e a nossa principal peça, principal instrumento para fazer isso é o plano diretor. Sempre no sentido de garantir o desenvolvimento, tanto que, no caso do Brasil, na forma como foi colocado na literatura e como ele é efetivamente utilizado, às vezes até o nome muda, chama Plano Diretor de Desenvolvimento, ou Plano de Desenvolvimento Urbano, ou várias outras denominações. Embora Plano Diretor Urbano ou Plano Diretor Municipal, em especial esse último, Plano Diretor Municipal, sejam mais utilizados na atualidade. Isso não garante que vá mudar no futuro. O que é esse planejamento territorial? O planejamento territorial tem alguns princípios, não é qualquer coisa. A gente não pode chamar qualquer tipo de ação que envolva o território, que modifique o território, como planejamento territorial. A gente tem que garantir a possibilidade do acesso igualitário, ou seja, enfrentar a principal questão que nós temos hoje de problema urbano, que é a segregação socioespacial. Então, acesso igualitário aos benefícios que a cidade pode ofertar aos seus habitantes. É fazer com que a população da periferia tenha acesso tanto quanto a população das regiões centrais ou das regiões mais ricas da cidade. Garantir o uso durável dos recursos naturais. Garantir que no médio ou longo prazo a gente ainda tenha água, tenha energia, tenha tantos outros recursos e possibilidades para que a gente consiga efetivamente ter uma cidade que vai se manter e uma economia que vai se manter saudável. Resolver os problemas sociais, econômicos e ambientais na qualificação da vida urbana. Creio que isso já tenha ficado evidente nesse processo que eu venho narrando até agora. E que todos estejam comprometidos, talvez esse seja a principal questão, a principal dificuldade na atualidade, garantir a democracia desse processo. Nós vivemos num país democrático, quisto democrático, e que a gente precisa que todos se envolvam para que todos possam opinar e efetivamente exercer um direito constitucional, pelo menos um, vários que nós temos aqui a gente conseguiria com isso, mas pelo menos um, que é o direito à cidade, o direito que eu tenho de decidir que cidade eu quero para a minha vida. Isso no sentido coletivo, óbvio que não é no sentido individual, não é? Então tem como eu decidir quando estou em conflito com os interesses também de outros, ou às vezes até da maioria. E garantir as condições de financiamento do desenvolvimento urbano. Isso é, inclusive, algo inédito hoje, mas não é a principal questão que nós estamos tratando hoje. Não é porque, bom, a questão financeira sempre foi algo muito importante, porque a gente precisa de recursos para implementar as ações previstas no planejamento. Então, não estou dizendo que não é uma questão importante. Sem o dinheiro a gente não vai conseguir fazer. E a história nos mostrou isso muito evidentemente. Nós tínhamos planejamento, por exemplo, no meados do século passado, várias ações, propostas interessantes, mas que muitas vezes não eram previstos como que seriam executados financeiramente, com os recursos, e ficavam engavetados. Hoje, pensar o planejamento é pensar de que forma ele vai ser implementado. Se a gente não pensar de que forma ele vai ser financiado, porque a cidade precisa ser financiada para ser produzida com qualidade, nós não vamos conseguir efetivamente trazer uma aplicação do planejamento urbano. Ele vai ser uma aplicação parcial, muitas vezes atendendo interesses particulares de alguns grupos específicos e não possibilitando todas as outras questões que eu trouxe agora, que está aqui na tela de vocês.
Bom, deu para perceber então, nessas diretrizes todas, que o planejamento busca trazer o tal desenvolvimento, que é o que nós queremos debater hoje de forma mais aprofundada. Então vamos debater o que é desenvolvimento. E eu já começo fazendo uma pergunta. O que é o desenvolvimento na ordem desses movimentos da atualidade? Desenvolvimento, já adianto, não é um conceito que sempre existiu e sempre existirá. Ele é uma construção, e ainda vou trazer isso de forma um pouco mais aprofundada. Mas em pesquisas minhas, que eu fiz há alguns anos atrás, inclusive, para a produção da minha dissertação, eu consegui remontar a história do desenvolvimento no sentido da palavra, semântico. E a gente pôde perceber, por exemplo, que o termo como é utilizado hoje, desenvolvimento sustentável, que é a forma como a gente aplica na atualidade, se origina do termo desenvolvimento, sem a parte da sustentabilidade, que era utilizado muito nos anos 70, que deriva, por sua vez, do sentido de progresso, que estava muito presente e que, inclusive, narrou a nossa bandeira, ordem e progresso. Esse avanço, dado o seu contexto, claro, o sentido de progresso daquela época não era o mesmo sentido de desenvolvimento sustentável de hoje, nem de desenvolvimento que era nos anos 70. Afinal, progresso significava muitas vezes progresso rural, porque era a ordem econômica daquele momento, e hoje, nos anos 70, desenvolvimento significava desenvolvimento industrial, e hoje desenvolvimento sustentável é industrial, mas com algumas prerrogativas ambientais, então a gente não pode uniformizar e colocar como se eles fossem sinônimos efetivamente, mas eles são um processo histórico de consolidação e de aplicação e de significação dentro do planejamento e no passado dentro dos processos de ações governamentais, dentro do sentido que a sociedade dá para o seu avanço sociocultural. Ok? Então a gente tem pelo menos esse contexto como um todo. Eu quero entender o sentido de desenvolvimento hoje, de uma forma mais atenciosa. Por isso que eu faço a pergunta: o que é desenvolvimento na atualidade? Há uma certa confusão entre o termo crescimento e desenvolvimento. Há uma confusão porque tentam se desfazer as ambiguidades que há entre eles, não é? E eu quero desconstruir, inclusive, essa suposta ambiguidade que há no sentido de crescimento e desenvolvimento, já agora de cara, para que a gente consiga avançar mais no debate. Alguns colocam como se fosse assim: se, além do crescimento do produto, cresce também a renda per capita, temos um processo de desenvolvimento. Caso contrário, só houve crescimento. O que isso significa? Crescimento é o crescimento do todo, o crescimento do bolo, como se chamava nos anos 70. Esse crescimento do bolo é o crescimento econômico, muitas vezes pautado no PIB, Produto Interno Bruto, tudo que se produz de riqueza em determinado país. Então, se a gente tem esse crescimento dessa riqueza, então a gente teria um crescimento, assim, nessa frase, crescimento. Para alguns já seria desenvolvimento. Mas nessa afirmação, no sentido um pouco mais problematizado da questão, seria só o crescimento. O processo de desenvolvimento seria um plus, que seria esse crescimento sim, mas com crescimento per capita. O crescimento per capita significa que essa riqueza que foi crescida, ela foi maior do que o crescimento da própria população. Então a população se manteve, por exemplo, mas a gente conseguiu produzir tanto mais, muito mais, que se a gente fosse distribuir para todo mundo, a gente teria mais riqueza. Isso seria então o desenvolvimento. Está aqui ao lado um gráfico que apresenta esse crescimento do PIB e o crescimento do PIB per capita. O laranja é o per capita, que é o crescimento que tem envolvendo a própria população, né? Então, a distribuição da riqueza na população. E o PIB é o crescimento total. Repare que ao longo dos anos, nós mantivemos esse crescimento bastante uniforme. Ou seja, a partir dos anos 2000, esse aqui é o crescimento geométrico, né? Taxa de crescimento geométrico, ou seja, o quanto se cresceu de um ano para o outro.
No caso entre 2000 e 2001, houve uma pequena queda, mas a gente já tinha vindo de um histórico de crescimento do PIB de 4,4 e do PIB per capita de 2,9. Houve uma queda do PIB total e, claro, automaticamente também cai o PIB per capita. E repare que as duas linhas elas vão acompanhando uma a outra. Isso significa que no Brasil não houve desenvolvimento, porque houve sempre não houve um crescimento tão acentuado do PIB per capita? Ou outro ponto de vista, repare que a maior parte está acima de zero, não é? Então, sempre houve crescimento per capita, crescimento da população. Se é de um ano para o outro, essa linha sempre está em ascensão. Ok, a não ser no final ali do gráfico, que daqui a pouco eu entro nele. Ok, então houve um crescimento com o desenvolvimento, no caso brasileiro. Mas será que é? Será que a gente consegue perceber esse desenvolvimento na forma como essa frase acima está sendo conceituada? Bom, olha que coisa interessante. A partir de 2013, 2014, 2015, o Brasil vem sofrendo uma série de crises econômicas, crises políticas, crises até mesmo de identidade. Entre 2016 e 2017, houve uma retomada do crescimento e também do crescimento per capita, ou seja, houve desenvolvimento entre 2016 e 2017. A gente sabe que entre 2016 e 2017 houve uma alteração da política econômica, uma substituição do governo, e essa alteração da política econômica fez com que, num processo neoliberalizante, houvesse, então, esse crescimento econômico. Afinal, é a pauta principal de uma política neoliberal, é o crescimento e o pressuposto desenvolvimento. Mas será que, então, entre 2016 e 2017, houve efetivamente desenvolvimento? Se a gente estava num processo de não desenvolvimento, né, que é o contrário de desenvolvimento, a partir de 2016 a gente retoma, então, esse processo de desenvolvimento? Será que é isso? Pelo gráfico, sim. Se a gente fosse analisar assim, cruamente. Mas, de fato, não houve um desenvolvimento entre 2016 e 2017 se a gente for considerar outros parâmetros. Por exemplo, se a gente considera só o crescimento per capita, então talvez sim. Mas houve, e a gente sabe muito bem disso, um decrescimento no sentido de pobreza extrema. A quantidade de pessoas pobres aumentou no mesmo período. Então, como é possível haver desenvolvimento e supostamente com renda per capita, se, na verdade, o índice de pobreza no Brasil acelerou? Para onde foi essa riqueza? Para onde foi esse crescimento? Vamos ver um vídeo que problematiza um pouquinho dessa questão. Daqui a pouco a gente volta. Em apenas um ano, 2 milhões de brasileiros entraram para a chamada linha da pobreza. São pessoas que recebem cerca de R$ 406 por mês, segundo o Banco Mundial. Em 2016, eram quase 53 milhões de pessoas nessa situação. No ano passado, esse número subiu para perto de 55 milhões. Então deu para ver, de fato, não houve esse crescimento. Houve, na verdade, um empobrecimento da população. Isso significa, então, que pobreza e desenvolvimento são coisas separadas? Muito possivelmente. Não há uma correlação direta, ou um está efetivamente, quando um cresce, o outro também vai diminuir, não é? O desenvolvimento cresceu, a pobreza diminuiu. Não há essa correlação. 2016 e 2017 representam muito bem isso. Houve desenvolvimento, nesse sentido da renda per capita, mas não houve uma efetiva qualificação da vida urbana. Os problemas urbanos continuaram e, ainda mais, se aceleraram. Afinal, como eu disse lá no início, dentro do debate sobre política urbana, problema urbano é quando não há uma qualificação da vida para a população urbana. Então, de fato, se houve empobrecimento da população, houve efetivamente uma diminuição do processo de urbanização e, portanto, a gente acelerou os problemas urbanos brasileiros. Então, para a gente entender efetivamente esse processo e o que é o planejamento urbano e qual é o objetivo do planejamento urbano, nós temos que avançar para outros indicadores, porque o PIB per capita não é o suficiente. Se a gente for analisar, por exemplo, esse mapa, ele representa a quantidade de calorias consumidas no mundo. Repare que os países nórdicos, eles têm
um consumo calórico muito maior do que os países do sul. A África, por exemplo, tem situações com consumo menor do que 2.000 calorias por dia, que é o recomendado pelo OMS. Olha que sentido interessante, não é? Aqui é mais um indicador que, por vezes, acresce na definição de desenvolvimento para que a gente consiga entender o que é esse desenvolvimento. Muitos outros indicadores são utilizados, eu vou utilizar só mais esse para a gente problematizar um pouco mais o próximo item de debate. Repare como esse gráfico representa e coincide com o que se chama países desenvolvidos. Países desenvolvidos são geralmente aqueles países nórdicos, não é? Estados Unidos, Canadá, a Europa como um todo, a própria Rússia, dado seu poderio econômico e bélico, a Austrália, que embora seja no sul, está ali relacionado muito mais aos países nórdicos. Enquanto os países do sul são aqueles encarados como países subdesenvolvidos. Aí você me corrige, não é? Você vai me falar, não é subdesenvolvido, é em desenvolvimento, porque a gente está em processo. Vou entrar daqui a pouco nisso. E eu prefiro manter a palavra subdesenvolvido e daqui a pouco eu também explico o motivo. Então, esses países, eles têm bons indicadores e, consequentemente, são países desenvolvidos, porque em todos os indicadores de qualificação da vida, eles estão acima. Mas quem diz que esses são os indicadores de qualificação da vida? Será que efetivamente a gente está nos representando, a gente se sente representado nesses indicadores para definir o que é desenvolvido e o que não é desenvolvido? Nossa visão de mundo tem sido bastante eurocêntrica. Isso é fato. Na arquitetura isso já se tornou bastante evidente para todo mundo que estudou tal. Isso é, quando a gente tem uma nova ideologia de processo urbano, de produção de cidade, muitas vezes essa ideologia vem de fora. Há sempre um diálogo, uma interlocução entre a produção interna e a produção externa, mas muitas vezes o que se lança como proposição e o que se lança como necessidade de transformação é algo que vem de fora, que a gente compra acriticamente, que depois a gente entra no cenário do debate e da interlocução. E claro, faz avançar. Isso se consolida muito claramente quando a gente fala, por exemplo, do urbanismo sanitarista, né, que vem de um processo de hausmanização para as principais cidades latino-americanas. A gente vê isso claramente e isso se torna muito patente, principalmente a gente aqui no Distrito Federal, quando a gente olha para o urbanismo funcionalista de ordem modernista, muito característico do Cians e do pensamento de Le Corbusier. Isso se torna muito claro para a gente. A gente não precisa ficar pensando muito, né, que a nossa sociedade ela é europeizada, ou seja, uma produção que vem e que a gente compra criticamente, que mais tarde a gente entra nesse diálogo para reforçá-lo. Bom, a nossa sociedade é europeizada, isso é fato, e nesse tópico não é muito diferente. E mais uma questão. Se ela é europeizada, então o sentido de desenvolvimento também é europeizado. Os conceitos, as formas de definir o que é considerado desenvolvido e as formas de alcançar o desenvolvimento são também produções europeizadas. E aí os Estados Unidos também se incorporam ali porque é uma sociedade derivada desse fenômeno sociocultural europeu. Então, para que a gente entenda o desenvolvimento, a gente tem que entender essas formas eurocêntricas de visão de mundo. E se ela é uma produção que vem e que a gente compra, muitas vezes acriticamente, comprou o desenvolvimento de forma crítica e tentou implementar já há séculos no Brasil, isso significa que o desenvolvimento é num certo sentido, uma artialização. E aí o que é a artialização, né? A artialização é a produção artificial de algo. Assim como a gente vai lá produzir, por exemplo, uma caneta, a gente produz esses equipamentos eletrônicos, com o qual a gente está se comunicando agora, é algo artificial que não se encontra naturalmente por aí. Aqui também esse conceito, ele não existe naturalmente. Ele não é um processo que estamos fadados a alcançar. Ele é uma produção artificial. O ser humano o criou e outros seres humanos o compraram como um elemento importante para o seu processo de avanço sociocultural, de forma geral. Isso é importante a gente entender porque isso significa que não há uma forma única
de avanço sociocultural, de transformações sociais de forma geral. E sim, o desenvolvimento é um modelo, é uma ideologia para que a gente alcance isso. E aí a gente entra, então, o que é esse desenvolvimento, afinal? Porque eu já estou aqui há pelo menos alguns minutos, sem que você entenda efetivamente o que é esse desenvolvimento. Mas antes de a gente continuar, eu queria dizer algo que é fato e que a gente vai ter que considerar nessa análise e definição do que é desenvolvimento. Assim como Escobar nos aponta de forma bastante crítica, recomendo a leitura do texto de Escobar, porque é muito rico para a gente entender o que é esse processo de desenvolvimento. Ele fala que sim, o desenvolvimento foi uma forma de operar, ou seja, ele é uma ferramenta, um instrumento para que a gente alcance a reversão de parte das mazelas humanas. Ou seja, a gente tem, as mazelas humanas são de todas as ordens, não é? Aqui está tentando se apropriar para a ordem urbana, própria do planejamento urbano. Então, reversão, por exemplo, na ordem urbana, da qualificação de saneamento, de água, distribuição de energia em especial. É muito fácil hoje a gente ter acesso à distribuição de energia, no caso brasileiro. E, claro, a atenuação dessas mazelas, muitas vezes numa ordem mais global do que é desenvolvimento, está muito pautado numa redução da pobreza material. E dentro desse sentido neoliberalizante, muito imperante na atualidade, isso é muito claro. Afinal, se o sentido neoliberalizante é da liberdade, da individualidade, muitas vezes isso representa a riqueza patrimonial pessoal daquela pessoa. E muitas vezes, então, no sentido mais restrito da palavra, o sentido de desenvolvimento significa, muitas vezes, a possibilidade de individualmente as pessoas conquistarem essa pobreza material. Então, de certa forma, isso aconteceu muito nos últimos 20 anos, no caso brasileiro, parte de segmentos sociais, de grupos sociais, tiveram um enriquecimento, não é? Mas isso significa necessariamente que houve maior acesso? Isso significa que dentro daqueles problemas urbanos que eu apontei anteriormente, nós tivemos avanços significativos? Ou, como aconteceu entre 2016 e 2017, parte dessa população se empobreceu porque não era sustentada no tempo, né, que é um dos princípios do planejamento, como apresentei lá atrás, mas que muitas vezes, além de se não manter no tempo, é muito segregacionista. Ou seja, uma pequena parte conseguiu esse acúmulo de pobreza e um acúmulo de riqueza e uma parte significativa só acumulou pobreza. Pois bem, para que a gente entenda o que é desenvolvimento efetivamente, eu quero trazer um caso. Isso porque o conceito de desenvolvimento é um conceito muito complexo. Acho que está dando para perceber que ele é muito complexo. Então, para que a gente consiga entender isso em sua materialidade, para que a gente consiga entender efetivamente dentro de certas conjecturas e de processos e aproximar esse conceito de nós na atualidade, eu queria apresentar um caso de desenvolvimento. E esse caso será o caso de Barra do Riacho, no Espírito Santo. É um lugar onde eu visitei, um lugar onde eu fiz pesquisas há alguns anos, para que a gente pudesse entender efetivamente o que é esse processo de desenvolvimento. Antes vou apresentar então quem é Barra do Riacho. Barra do Riacho é um distrito da cidade de Aracruz que fica na costa, né? Ele realmente se abre ao mar. Barra do Riacho tem uma economia pesqueira e isso vai ser relevante para a gente. Claro, não poderia ser muito diferente, afinal ela se abre para o mar e a pesca é algo que gera bastante riqueza, naquele sentido que eu acabei de falar, porque é uma possibilidade de extrativismo mais barato e que vai trazendo algumas vantagens. Então marque bem essa localização. Se abre ao mar. Isso é muito relevante para a gente. Mas antes de a gente entender efetivamente o processo de desenvolvimento de Barra do Riacho, a gente precisa entender o processo de desenvolvimento do Espírito Santo como um todo, porque ele não está desvinculado de um aspecto regional. E aí a nossa disciplina Planejamento Urbano e Regional se linka aí de forma muito clara. O Espírito Santo teve um processo de desenvolvimento marcado inicialmente por uma barreira natural. Até o século XIX, ele era considerado uma barreira natural. Durante a colonização, isso se tornou ainda mais forte. Isso porque as riquezas existentes nas regiões de Minas Gerais deveria ser protegida de invasões exteriores por meio de uma faixa de território larga, o Espírito Santo como um todo,
vegetada, bastante vegetada com a Mata Atlântica. Quem conhece a Mata Atlântica sabe que é uma mata fechada, e que era ainda habitada por índios muito violentos, que eram os botocudos. Isso fazia com que houvesse de fato uma boa proteção às regiões para invasões francesas, holandesas, até mesmo inglesas, que poderiam tomar da coroa portuguesa essas riquezas de pedras preciosas, de ouro, metais. Bom, findo esse processo de riquezas e a exploração quase completa dessas riquezas de Minas Gerais, e claro, depois o processo de independência brasileiro, que provocou outras questões, houve no Espírito Santo um processo de revolução agrícola, ou seja, a atividade agrícola começou a ser levantada e utilizada, muito produzido, e virou de fato a economia. Isso não é muito diferente da economia brasileira, que também era uma economia agrícola. No final da década de 60, na década de 60 de certa forma, mas em especial no final da década de 60, o Espírito Santo começa a se industrializar. Isso muito pautado pela nova política federal, e a gente se conecta agora com o Brasil, novamente, a política federal de incentivo à industrialização e o ordenamento desse processo de industrialização. Então a gente tinha lugares que tinham parte do território que eram regiões depressivas, que era o termo utilizado na época, para significar lugares onde havia mais pobreza, lugares onde não havia o tal desenvolvimento de caráter e de raiz industrial, e que o governo precisava então incentivar para ocupar com a industrialização. E aí se inicia no país um processo de industrialização pontuando plantas industriais ao longo do território, obviamente ainda concentrado no estado de São Paulo por uma questão de economia de escala, mas muito voltado à indução de certas partes do território depressivas que se tornariam então desenvolvidas. Um dos territórios foi, claro, o Espírito Santo, não muito diferentemente, Barra do Riacho foi um ponto importante. Isso porque a economia pesqueira não era encarada como uma economia desenvolvida, afinal era extrativista, era vinculado muito mais ao campo do que à cidade. A gente precisava então de um desenvolvimento urbano, a gente precisava de um desenvolvimento industrial urbano. E Barra do Riacho não representava isso, e a região não representava isso. Então a implantação de uma fábrica ali era necessária na perspectiva do Estado. Antes de a gente entrar nesse processo de industrialização, para realmente pontuar o que é esse caso de desenvolvimento, qual era a visão do barreirense sobre esse processo de desenvolvimento? O que era encarado como desenvolvimento para eles, não é? Aqui a gente não pode ser romântico. A situação econômica pesqueira de Barra do Riacho era crítica. A população não tinha recursos, não conseguia poupar. E a poupança é necessária para que a gente consiga, por exemplo, fazer investimentos no próprio meio de produção, ou então fazer investimentos na própria qualificação da vida. Não havendo essa qualificação e essa poupança, óbvio que a gente encara isso como um processo que não é tão convidativo. E a visão do barreirense é quem nasce em Barra do Riacho. A visão do barreirense era a necessidade desse desenvolvimento. E o desenvolvimento naquela época, a construção artificial do que é desenvolvimento naquela época, era o desenvolvimento industrial, ou seja, a implantação de indústria. Então, embora o governo central, federal, tenha imposto a necessidade de implantação de indústria na região, ela também foi muito bem-vinda pelo barreirense, pela sociedade local, porque ela encarava aquilo como, de fato, a possibilidade de alcançar o desenvolvimento. Bom, o que é esse processo de industrialização? A gente precisa entender um alargar da história um pouco maior, senão a gente não vai compreender o que é essa industrialização em Barra do Riacho. A partir do século XIX, nós tivemos uma série de características de concentração de excedentes de produção em certas regiões, não é? Então São Paulo, em especial, ganhou essa concentração de excedentes de produção. Excedente de produção rural. Então, produzia-se mais no campo do que era necessário do consumo e, portanto, a gente vendia para fora e esse vender para fora gerava poupança ali na região de São Paulo. Havia também, no mundo, naquele momento, uma divisão internacional do trabalho, ou seja, certos países produziam certos produtos, outros produziam outros e haviam trocas. Isso é um processo que acontecia naquele momento.
E por causa disso, houve uma certa concentração geográfica da população que buscava essa produção excedente, porque, como eu disse, essa produção excedente é a poupança que permite uma melhor qualificação da vida humana. Nos anos 70 isso se tornou patente. Por quê? Porque São Paulo tinha reinvestido essa concentração na produção industrial nascente entre os anos 30 e até 1970. Isso fez com que houvesse um sistema econômico nacional muito pautado e muito unificado em São Paulo. E o resto do país, de certa forma, um pouco desagregada. O governo então tenta promover essa integração econômica. Ainda no início dos anos 70, mais especificamente em 1973, iniciou um processo de estagnação econômica mundial por causa da crise do petróleo. O valor do petróleo se elevou demais e não conseguiu comprar o que era o principal produto do processo industrial, o próprio petróleo. Por causa dessa estagnação econômica, as economias que emprestavam dinheiro ao Brasil pararam de emprestar dinheiro ao Brasil. Isso resultou em um baixo investimento. E aqueles investimentos que precisavam ainda de mais recursos foram parados, como por exemplo a Transamazônica e vários outros projetos que só foram muitas vezes executados muitas décadas depois ou então nem foram executados completamente. Isso fez com que esses investimentos não tivessem um retorno esperado. E o Brasil se endividou, em vez de efetivamente ter se desenvolvido. Por causa disso, a industrialização em países subdesenvolvidos muitas vezes tem operado num esquema de substituição de importações. Isso significa o quê? A tentativa de fazer esses investimentos no Brasil era resultante da tentativa, na verdade, de evitar a compra de produtos estrangeiros, importados, e produzi-los nacionalmente. Então a gente comprava para isso máquinas em vez de comprar o produto e produzia nacionalmente. Parecia ser uma estratégia muito interessante, né? Alguns aventam, inclusive, isso até hoje. Mas não funciona do ponto de vista macroeconômico. Isso porque o produto internacional, a máquina que é produzida lá, ela é comprada, mas não é comprada necessariamente a tecnologia de fazer com que essa máquina avance. Então o produto internacional se torna muitas vezes mais competitivo porque ela tem um sentido de novidade, de inovação, num ritmo que nacionalmente a gente não consegue produzir, porque a gente não produziu a tecnologia nacionalmente. Então, de certa forma, o que a gente tem que fazer é produzir a tecnologia nacionalmente, não comprar e importar de fora. Segundo o Serra, isso supõe que a demanda para esse produto foi criada antes, nesse processo de substituição de importação, em determinadas camadas cujo nível de consumo se procura manter próximo ao dos países centrais por meio de um processo de dependência cultural. O que Serra quis dizer com isso é que nesse processo de, em vez de comprar de fora, produzir nacionalmente, a gente corre o risco, por exemplo, de a gente produzir algo que não há demanda nacional. E que possivelmente a gente nem vai conseguir vender para fora, porque lá fora tem produtos de melhor qualidade. Porque a gente, nessa dependência cultural, a gente não consegue produzir tão bem quanto o país de origem, de onde se originou aquele maquinário ou aquela tecnologia. Na escala internacional, então, nós temos uma maior integração das economias de dependentes e independentes. O que eu quis dizer com isso é, Estados Unidos e Europa, que eram quem financiava o desenvolvimento nos países subdesenvolvidos, eles criaram, de certa forma, uma relação de dominância nesses países subdesenvolvidos. Isso porque o Brasil se tornou dependente, afinal ele devia aos Estados Unidos, devia a países europeus. Então acabou acelerando esse processo de centro-periferia. Países centrais, nórdicos, e países periféricos, na periferia desse desenvolvimento. Não coincidentemente, esses países centrais são aqueles países desenvolvidos, que ditam as normas e as regras do mundo. E, nacionalmente, a gente, no sul, em especial, nós temos os países subdesenvolvidos, aqueles que são dominados pelos países dominantes, que são aqueles países centrais. E aí a gente volta naquele sentido de subdesenvolvido e em desenvolvimento, não é? Por quê? Por que eu opto por falar subdesenvolvido? Porque em desenvolvimento é só um eufemismo, ou seja, uma forma de falar
de uma forma um pouco mais positiva, desse processo que se consolida historicamente e que, de certa forma, não se alterou tão profundamente porque a gente continua dependente, a gente continua abaixo do que é o desenvolvido. A gente continua numa relação de dependência e de dominância, de periferia desse processo. E não é porque a gente é incompetente, e sim porque a gente se insere voluntariamente em um sistema que não vai efetivamente criar as condições materiais e sociais para uma transformação efetiva da nossa sociedade. Porque a gente sempre vai continuar nessa relação de dependência de consumo dos produtos internacionais, porque a gente sempre vai continuar nessa dependência do consumo intelectual, eurocêntrico, enfim, e de todos os processos que eu venho falando até aqui, inclusive num esquema de dominância no sentido de desenvolvimento. Eles ditam o que é ser desenvolvido. Hoje, por exemplo, no sentido neoliberal, onde a gente tem que fazer austeridade fiscal, onde a gente tem que fazer renúncia fiscal, onde a gente tem que ter Estado mínimo, para muitas vezes valorizar certos agentes econômicos que nem que nem geram riquezas nacionalmente, que geram riquezas para empresas internacionais. Já na escala nacional, há uma concentração de renda e de segregação, enquanto nos países nórdicos há uma redistribuição, porque efetivamente eles conseguem fazer esse excedente de produção. Aqui, sem esse excedente de produção, sem esse acúmulo de riquezas possíveis, o que a gente não consegue fazer, na verdade, é promover uma distribuição sociocultural, socioterritorial, socioambiental justa na sociedade. E aí essa concentração, ela se dá em várias vertentes, como eu disse, mas tem uma que se torna muito clara no dia a dia nosso, que é a concentração de renda. E aliás, essa concentração de renda, ela é proposital, já foi uma política econômica, inclusive. Vou trazer um videozinho aqui para vocês. Sejam mais ricos, para que graças a eles, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. Para quem não conseguiu acompanhar, esse é o Costa Silva, um ex-presidente brasileiro, militar, do regime militar. O Costa Silva disse que os ricos fiquem cada vez mais ricos para que, graças a eles, os pobres fiquem cada vez menos pobres. Parece uma frase de efeito, mas que ela revela muito desse processo que eu tento narrar aqui para vocês. Olha o que ele disse, que para que os ricos fiquem mais ricos, se eles ficarem mais ricos, a gente vai conseguir essa concentração de excedentes de produção que vai ser reinvestido na economia. Esse reinvestimento vai fazer com que o bolo cresça. E aí tem todo um sentido de crescimento de bolo, por isso que eu falei lá no início que nos anos 70 eles usavam muito essa expressão. O que significa esse crescimento do bolo? Imagina você que você tem um bolo pequenininho. E que se a gente fosse fazer redistribuição justa dessa economia, todo mundo teria uma fatia muito pequena desse bolo. Para que a gente consiga fazer esse bolo crescer, a gente precisa que pessoas invistam nesse bolo. Só que se todo mundo tiver uma fatia muito pequena, todo mundo vai comer logo o bolo e o bolo vai acabar. Então era necessário que alguns agentes, na hora de distribuir essa riqueza, na hora de crescer, na hora de se desenvolver, tivessem mais do que outros. Por isso que os ricos fiquem cada vez mais ricos. Porque se esses ricos tiverem ainda mais recursos, eles vão reinvestir e vão fazer com que esse bolo cresça cada vez mais. Esse bolo crescendo vai resultar, então, numa possibilidade de redistribuição de riquezas, onde cada um vai ter uma fatia maior. Parece lindo a noção, não? Bom, o bolo cresceu, né? O Brasil já tem um dos maiores PIBs do mundo, mas não houve a redistribuição. Vocês conseguem imaginar, e aí nem precisa de muita ciência para isso, vocês conseguem imaginar o rico querendo se desfazer de sua riqueza? O lobby político representa claramente uma tentativa de concentração e de não desfazer. Muitas vezes, isso é encarado como um empobrecimento da nação, quando um rico deixa de ser rico para que os pobres tenham suas riquezas. Então, para além dessa analogia do bolo e para além dessa analogia do bolo, nós temos claramente aqui uma questão de desenvolvimento nacional que muito marcada. E aqui fica mais uma vez clara que o desenvolvimento é construído e as formas de alcançar ele são igualmente
construídas. Muitas vezes não por nós, brasileiros, muitas vezes de fora. Mas a gente compra a ideia e, portanto, há essa interlocução. Se a gente compra, nós também somos responsáveis. Vamos entrar então agora em Barra do Riacho. Dado esse processo todo, e claro, Barra do Riacho foi atravessada por isso. Essa é a região de Barra do Riacho. Lembra que eu disse que tem a região do mar? Então veja, na parte mais abaixo da imagem, nós temos ali o mar. O que está em laranja aqui, e que eu pintei agora de verde, é Barra do Riacho, efetivamente. Esse é o território, a ocupação era muito menor na época de construção dessa planta fabril, que daqui a pouco eu vou narrar ela, que está pintada em vermelho. Era 1/3 desse território. Barra do Riacho, como eu disse, era uma vila pesqueira nessa época, e quando anunciou-se ia construir uma fábrica do lado, dá para ver que é bem ao lado, todo o complexo industrial, Barra do Riacho ficou feliz, afinal, seria possibilidade de emprego, de ascensão de renda, de crescimento e de redução da pobreza material, ou seja, desenvolvimento na sua essência. Mas será que foi isso que aconteceu? Bom, vamos primeiro descrever um pouco o que é essa fábrica e essa planta industrial que se instalou e que estava em vermelho na imagem passada. Lá ao fundo nós temos a Aracruz Celulose, que era o nome que se deu à época. Hoje é chamado de Fibria. À frente nós temos o Portocel, que embora seja independente da Fibria, faz parte desse complexo industrial maior, porque afinal a Fibria, na atualidade, ela é uma das grandes produtoras de celulose. Celulose é uma base para a produção de papel e de vários outros derivados, enfim, ela é derivada de muitas coisas. E aí tem vários tipos. Então ela faz celulose branqueada, né? Outros processos também, mas esse é o principal produto dela, que faz papel branco. Essa celulose, até muito pouco tempo atrás, não era beneficiada aqui. A gente produzia matéria-prima e ia para fora, e o papel era produzido fora e depois a gente comprava o papel. Clássico do Brasil, né? Por causa disso, um porto é essencial, porque a gente precisa exportar essa celulose. Então a implantação da fábrica não é ingênua, está do lado do mar. É uma possibilidade de fazer essa exportação de forma barata, porque afinal o transporte marítimo é um dos mais baratos para transporte internacional. A construção da fábrica e a produção industrial de celulose exige muita água e muito eucalipto, que é de onde sai a base. Vamos falar primeiro da água. A água dali e o abastecimento de água que tinha ali no entorno não seria o suficiente para atender o processo industrial. Existia ali no entorno o Rio Riacho, que inclusive dá o nome de Barra do Riacho, mas esse rio não seria suficiente, enfim, teria que esgotar o rio. E nem também poços, enfim. Para um crescimento de fato da fábrica, a gente precisaria de mais água. Não dá para usar água do mar porque a gente precisa ferver, enfim, todo o processo industrial. Ali por perto tem o Rio Doce. Bom, esse é o Rio Doce. O Rio Doce é um velho conhecido de vocês, por causa daquele desastre de Mariana que acabou com a vida aquática e, consequentemente, a vida humana que estava associada a esse rio. O Rio Doce teve águas captadas por meio de canais que estão aqui representados e associados ao Rio Riacho. A ideia era captar água de lá e levar o mais próximo possível da fábrica para o seu processo industrial. Para isso foi construído, então, o Canal Caboclo Bernardo, que está aí, tem todo um sistema de fechamentos, de diques, para que a gente consiga efetivamente controlar essas águas. Tanto que quando houve desastre, não houve prejuízo para o Rio Riacho, porque fechou o dique ali do canal. O que nos interessa analisar aqui nessa imagem é que quando a gente joga a água lá, a gente impacta a foz do rio. E aí eu tenho que voltar a imagem para mostrar um pouco para vocês como que essa foz ela se dá em Barra do Riacho, porque a foz acontece em Barra do Riacho. E aí eu volto inclusive na economia pesqueira. A economia pesqueira de Barra do Riacho ela é marítima, ou seja, ela vai ao mar. Mas o mar ele é muito revolto, isso pode provocar danos às edificações. Então quando eles retornam para a Barra do Riacho, lá para as áreas pesqueiras, há um processo, uma facilitação da foz, porque a foz permite você entrar e proteger as embarcações e, inclusive, escoar a produção por ali, beneficiar o peixe, enfim, tudo que a gente tem que fazer para essa economia pesqueira efetivamente funcionar. Quando há essa erosão e esse assoreamento, acaba gerando uma situação muito drástica ali na foz. E não vá pensando você
que é uma pouca água que é jogada ali. A fábrica, por exemplo, consome 248 mil metros cúbicos diários. E o mais incrível é que isso é gratuito, porque ela é responsável pelo tratamento. A gente não paga água no Brasil, né? A água é gratuita. O que a gente paga lá na conta que vem todo dia na nossa casa é o beneficiamento dessa água. Ou seja, é o tratamento para que a gente não tenha nenhum tipo de agente biológico que pode ser danoso para a nossa saúde. Então é isso que a gente está pagando, porque a água propriamente é gratuita. Essa fábrica, por fazer o próprio tratamento, não, então tem um consumo gratuito de água. Isso na pesquisa da Maracy. Aqui está o conjunto de canais que foram criados e aqui na parte mais abaixo dessa imagem a gente consegue visualizar o quanto ele é levado até chegar lá no Rio Riacho. Olha que coisa interessante. Quando a gente chega lá na foz do Rio Riacho, essa sedimentação que vai acontecendo ao longo de todo o rio vai fazendo com que essa foz se feche, ou seja, se acumule ali. Eles chamam de fechar a boca da barra. E aí tem algumas imagens. Esse é o barco carregado de peixe e preso para fora da foz, porque houve o acúmulo tão grande de sedimentação que o barco não consegue entrar dentro da foz. Aqui, inclusive, as águas chegam a quase nem se comunicar. O rio fica represado dentro da sua foz. Por causa da sedimentação. Então, os barcos ficam muitas vezes ancorados na praia, à deriva, ou do mar revolto que pode acontecer, que essa região ela tem um mar bastante revolto, tanto que um pouco mais ao norte é um lugar próprio para surf, de tão revolto que o mar é. E ao fundo a gente pode ver lá o Portocel funcionando, porque eles têm todo o sistema de barragens, de ancoragem de barcos, que foi muito bem pensado. E no caso do Vila Pesqueira é utilizado o recurso natural, então não tem como a gente ir lá e controlar isso. Bom, quando a boca da barra, o fechamento ali da foz, ela acontece, claro que a população vai ficar revoltada, vai precisar de apoio para efetivamente abrir a boca da barra, porque se ela fecha, ela abre. A prefeitura não tem necessariamente recursos, ou toda vez recursos, para efetivamente abrir a boca da barra. Qual é o agente que efetivamente tem recursos para fazer isso? A própria fábrica. A fábrica foi por muitas décadas um dos grandes agentes interlocutores do Espírito Santo. Ela tem um poderio econômico e, consequentemente, poderio político. Então, o que ela faz? Ela cede as suas fábricas no sentido de amizade, de apoio e muitas vezes no sentido de ajuda, sendo boazinha, com os pescadores, levando suas máquinas para abrir a boca da barra, que é a imagem que está aqui de 2008. Então é um cenário muito triste, porque um processo que aconteceu décadas antes é o responsável pela deterioração de uma certa economia que funciona até hoje de forma ainda mais precarizada e muitas vezes essa economia ela se torna subalterna e em dívida com o seu agente de precarização. As vantagens anunciadas naquele tempo e que muitos dos agentes hoje ainda advogam é que traz emprego e renda e desenvolvimento urbano. Vamos tentar problematizar um pouco mais essas duas noções. Bom, segundo a Maracy, olha o que ela colocou. O discurso desenvolvimentista empresarial respaldada pelo Estado, acho que deu para entender por que ela diz isso, estimulou uma migração enorme de trabalhadores em busca da promessa de emprego, principalmente por ocasião da implantação das fábricas de celulose, que são várias ali juntas. Hoje, encontram-se milhares de ex-trabalhadores, muitos mutilados pelo trabalho danoso, acidentados motosserristas, por exemplo, que foram demitidos como resultado de um processo violento e nefasto de automatização e terceirização. O que aconteceu? Bom, tem o eucalipto. Hoje em dia, uma máquina que engole o eucalipto, tira todos os galhos, corta nas toras e coloca no caminhão para ser transportado, mas que no início havia necessidade de ser feito um trabalho manual, precarizado já de época, como piso de fábrica, mas que ainda assim empregava uma parte da população.
Mais recentemente, o processo de automatização fez com que essa população que era motosserrista, né, cortava os galhos, as toras e colocava nos caminhões, foram demitidos. Muitos deles acidentados, porque afinal não havia segurança do trabalho naquela época. Então, não necessariamente esse emprego e renda foi a melhor alternativa, né? Eu sei que muitas vezes a gente só faz o que é possível, mas será que a possibilidade é efetivamente a precarização do trabalho da região? Isso vai se deteriorando em vários outros níveis. A fábrica é o epicentro de uma certa economia, mas se a gente for analisar de forma mais profunda, ela deriva em várias outras profissões menores, desde do empregado doméstico até mesmo o comerciante, que vai ter como cliente principal aqueles que trabalham na fábrica. E aí a gente tem um outro tipo de forma de renda que não é valorizada pela própria população e que é criticada e que não se conecta necessariamente com esse processo de desenvolvimento que a fábrica trouxe. Aqui temos uma matéria quando foi se construir a segunda fase da fábrica. Por isso que eu disse que são várias fábricas, né? Porque construiu a primeira lá na década de 70, depois foi construindo outras fábricas. Bom, olha o que está marcado aqui em vermelho. Um problema semelhante entre 1975 e 1978, quando se instalou um local, um canteiro de obras da fábrica. Então, em 75 e 78, a fábrica foi construída. Um confinamento de prostitutas, falta de policiamento e propagação de doenças venéreas na área são alguns dos problemas encarados pela Associação Comunitária de Barra do Riacho, que agora se movimenta para evitar que voltem a acontecer fatos ocorridos em um passado não muito distante. Isso é uma matéria do jornal local de 1981. E eles já estavam questionando, em 81, que processo de desenvolvimento é esse? Que processo de desenvolvimento que muitas vezes traz, como eles colocam, falta de policiamento, propagação de doenças venéreas na área, derivados de um confinamento de prostitutas e de toda a ordem de problemas sociais por causa da precarização do trabalho, por causa da precarização da economia pesqueira local. Que processo de desenvolvimento é esse que desfaz as relações e os modos de vida locais, que não eram também os melhores, mas que muitas vezes piora a situação em benefício de alguns poucos? E muitas vezes, nesse caso, de agentes internacionais que não estão muito se importando com as condições de vida local. A dona Madalena, por exemplo, até reafirma: aqui todo mundo vive intranquilo e ameaçado pelas prostitutas. É um horror. Não é? Muitas vezes, essa população que não tem a instrução necessária para compreender o complexo engendramento desses processos de desenvolvimento, não consegue articular que é efetivamente o desenvolvimento trazido pela fábrica, que gera, resultante, vários outros problemas urbanos, sociais, de renda, que a gente pôde observar a partir de então. Muitas vezes compram o discurso do desenvolvimento e propagam o discurso do desenvolvimento, e muitas vezes a vida é precarizada por esse mesmo discurso do desenvolvimento. Eu disse, muitas vezes é uma população não tão instruída, que um dia, inclusive, pode chegar a ficar mais instruído e compreender o processo. Barra do Riacho tem um sentido politizado muito grande e hoje acredito que há uma instrução muito maior sobre esses processos históricos. Elogio, inclusive, toda a movimentação política e ativista de Barra do Riacho por causa disso. Mas, e você? E você, aluno que está aqui estudando o processo de desenvolvimento e muitas vezes propaga um discurso segregacionista, sendo que vai trazer prejuízos para uma grande parcela da população. Em benefício de quem efetivamente você faz isso? Bom, isso vai repercutindo sobre diversos outros problemas urbanos. Aqui ainda em Barra do Riacho, é esgoto lançado a céu aberto, e esse esgoto vai para as galerias de água pluvial, que depois é jogado no mar e jogado na foz do rio, que é o lugar onde a população pesca. Então, muitas vezes, esse peixe ele é poluído, ele já tem já não é o melhor peixe, já não é muito quisto no mercado, e isso precariza ainda mais a condição do pescador, porque ele vai conseguir vender o peixe dele só por uma renda muito menor.
E o lançamento desse esgoto, por exemplo, aqui é a Vila Pesqueira de Barra do Riacho, que lança diretamente no rio, precarizando as condições sanitárias da região. Estão fotos minhas tiradas não muito tempo atrás. E aí você fala, mas e os empregos? Os empregos vão salvar, né? Maraci, mais uma vez, muito sagaz, nos diz: a planta da fábrica foi concebida para operar de modo integrado, apoiado no tripé floresta, fábrica, porto, sendo autossuficiente quanto aos insumos naturais, químicos e energéticos, assim como no que se refere aos recursos humanos, administrativos e comerciais. Não há efetivamente uma redistribuição dessas rendas. Os postos de trabalho criados são pisos de fábrica, muito mal remunerados, não muito diferente do que era a Vila Pesqueira naquele tempo. E a população que vem para essa região, ela aumenta a densidade sem que efetivamente tenha uma resposta do Estado, porque o Estado está ali no processo de desoneração dos investimentos para que a fábrica se instale efetivamente, com a promessa de que um dia haverá o retorno efetivo desses investimentos do Estado, ou então um retorno efetivo de emprego e renda na região. E a Maraci nos aponta claramente que isso não é uma verdade. E aí você fala, tá, mas não há riqueza? Há riqueza. Há uma riqueza para alguns poucos. Esse, por exemplo, é o bairro de Coqueiral, uma foto de 2005, não muito diferente do que é hoje. É um bairro destinado aos funcionários. Alguns funcionários têm, claro, altos postos e altas rendas. Muitos desses funcionários vieram de diversas partes do mundo. Não tínhamos pessoal qualificado em Barra do Riacho para assumir esses postos. Então, a população de Aracruz, de forma geral, que é o nome da região, do município, ela assumiu os postos menos valorizados. Enquanto a população de fora, que depois evadiu-se da região, inclusive, ganhou os grandes postos na origem da fábrica e viveu em áreas de boa urbanização, enquanto o piso de fábrica viveu nas regiões mais periféricas. Hoje, em Aracruz, nós temos mais de 23 assentamentos informais, de grandes portes e de grande precariedade. Bom, isso se espraia. Isso é a região da sede de Aracruz, que fica mais ou menos uns 10 quilômetros de Barra do Riacho. Esse é um rio na região entre Barra de Fátima e São Clemente, no mais recente processo de ocupação informal da sede de Portelinha. É um valão com um esgoto a céu aberto onde a ponte caiu e a população, por causa do translado cotidiano de emprego-casa, tem que passar por meio desse esgoto a céu aberto. Em Vila do Riacho, que fica lá uns 5, 6 quilômetros de distância de Barra do Riacho, é diferente. Os nomes são parecidos, mas são diferentes. Tem uma recente ocupação de céu azul, onde não há água, não há energia, iluminação elétrica, não há rede de drenagem, rede de esgotamento sanitário. Mesma coisa em Guaraná, o distrito mais distante de Barra do Riacho, onde nós temos lançamento de esgoto, criação de porcos, pocilga, em regiões de sensibilidade ambiental, ocupação em regiões, em fundo dos lotes, em área de sensibilidade ambiental também, o que prejudica a condição urbana exatamente porque o preço da terra é caro, exatamente porque o processo de desenvolvimento ela não foi acessível a todos e distribuído igualitariamente. Então, em resumo, isso é desenvolvimento. Isso não quer dizer que o desenvolvimento só há o processo negativo. Ele, de fato, trouxe benefícios de redução da pobreza material para uma parcela da população. Mas também ele tem práticas ideologistas universalistas, isso é, a forma de desenvolvimento que se aplica hoje no Brasil é a mesma em qualquer lugar do mundo, como se todas as cidades fossem iguais e tivessem as mesmas necessidades e desejos, sempre num esforço de homogeneização da sociedade. Resultados catastróficos, como esse de Barra do Riacho, que eu acabei de apontar. É uma origem nas ciências da administração, ou seja, é aquele lugar onde não necessariamente nós temos o conhecimento mais aprofundado do território e da condição social. É muito mais na gestão desse território, como se ele fosse uma empresa. E o pior de tudo, que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar na próxima semana, do plano diretor reforçar esse aspecto. E mesmo nós,
planejadores urbanos, urbanistas, arquitetos, geógrafos, sociólogos, antropólogos e tantos profissionais que trabalham com o desenvolvimento territorial, reforçam esse caráter, sem muitas vezes compreender que é um processo nefasto de apropriação de riquezas nacionais. Então, desenvolvimento, segundo Alan Thomas, que é um dos grandes teóricos de estudo sobre a teoria do desenvolvimento, ele parte de uma ruptura dos padrões de vida, mas não necessariamente essas rupturas são derivadas e consequências para algo bom, pode ser também ruim, mas também não é só ruim, também traz coisas boas. Tem o significado de uma boa mudança, no sentido mais tácito de conhecimento geral da população, no sentido do senso comum, mas que a gente tem que sempre relativizar. Nós somos um profissional que precisa compreender de forma mais aprofundada essa noção. Aquela noção de desenvolvimento e crescimento, e aquela dualidade, aquela coisa de separação, muitas vezes não existe. Isso é discurso para maquiar efetivamente o processo que a gente vem tentando trazer até agora. A gente tem dois sentidos, um sentido qualitativo e um sentido quantitativo, um sentido processual. O sentido qualitativo é de qualificação, qualifica-se territórios, desenvolvido, subdesenvolvido, qualifica pessoas, pessoas subdesenvolvidas, pessoas desenvolvidas, qualifica processos, então também, porque se há uma noção de subdesenvolvido e uma noção de desenvolvido, há um processo a caminhar. A gente vai caminhar do subdesenvolvido para o desenvolvido. E isso é associado como algo natural, que a gente vai acontecer de uma hora para outra. Mas não é natural, é artificial. Nós criamos essa noção e esse processo. Cabe a nós também recriar esse processo para algo que efetivamente vai resolver os nossos problemas na cidade. E eu termino trazendo uma questão e um problema. Teriam esses modelos de desenvolvimento, essas criações artificiais, garantido ao mundo atenuações parciais das mazelas humanas ou simplesmente substituindo por outras? Será que a população de Barra do Riacho teve a sua condição precária de vila pesqueira substituída por uma outra condição precária, agora de um processo industrial operado ali pela agrocelulose atual fibra? Bom, encerro aqui. Na nossa próxima aula, então, nós vamos debater um pouco mais sobre o que é o desenvolvimento na articulação com o plano diretor. Aguardo todos vocês para esse nosso debate, porque ele vai ser fundamental para a gente entender o plano diretor como peça de instrumento que provoca, sim, rupturas e transformações, como o desenvolvimento provoca, mas que, ao mesmo tempo, ele pode provocar uma ruptura que é de fato significativa. Que para isso a gente precisa entender o que é essa segregação socioespacial e quais são os instrumentos que hoje já existem para evitar que essa segregação socioespacial se acentue e para que efetivamente a gente consiga resolver todos os problemas urbanos derivados a partir daí. Aguardo todos vocês porque é um debate necessário para todo arquiteto que efetivamente quer ter uma consciência e que quer uma produção que efetivamente vai resolver problemas. E não simplesmente reforçá-los, muitas vezes sem nem perceber que os está reforçando. Até mais!